Matheus Lins perguntou: o que a maçonaria realmente é e quais são os seus objetivos? A maçonaria é uma seita satânica, sendo bem simplista. Eles são inimigos mortais, não só da Igreja Católica, mas eles são inimigos mortais da humanidade. O que eles chamam de grande arquiteto do universo, e eles dizem que eles se referem a Deus como grande arquiteto do universo. Na verdade, eles estão se referindo a Lúcifer. Eles seguem Lúcifer. Eles começaram como uma guilda, que queria uma reserva de mercado, queriam encampar a economia, mas o que eles realmente fizeram foi capturar o poder dos reis e usar o poder dos reis a seu favor, a ponto de controlar a economia. Então, quando chegou o século XVII e os estados nacionais já tinham se formado e destruído as autonomias locais, destruído os pequenos reinos, destruído a autonomia dos senhores feudais, destruído os burgos, eles foram muito além disso e capturaram os bancos. Então, os embriões do Banco Central, que é o sistema que dá o poder financeiro para esses caras, começou ali no século XVII, com a Shell Rothschild e assim por diante. A maçonaria estava por trás de todos os planos políticos, militares, culturais, ideológicos que levaram a uma concentração do seu próprio poder. Por que eles fazem isso? Eles são precursores. Agora tem gente que vai rir de mim, mas eu vou falar o que eu acho mesmo. Tem que ter coragem moral. Eles são precursores do anticristo. Estão nas profecias de João e vários outros comentaristas da Bíblia, exegetas, dizem: o caldo de cultura do império do anticristo é um Estado mundial. É lá que ele vai surgir. A maçonaria serve diretamente ao anticristo. Então o que eles fazem? Eles fazem de tudo para manipular as instituições humanas no sentido de criar um Estado mundial. Então eles promovem a formação dos Estados nacionais, depois eles promovem a República, a Revolução Francesa, o Iluminismo, a destruição de toda a resistência contra isso, que seria a igreja, a família. Então eles promovem o gramscianismo, por exemplo. As guerras, o plano de dominação e destruição da Europa, que foram as duas grandes guerras mundiais, também tem a maçonaria no meio. Vejam o caso do Brasil, por exemplo. A independência do Brasil de Portugal, que é tão celebrada, aquilo não foi uma independência do Brasil. Aquilo foi uma dependência do povo brasileiro dos poderes maçônicos, porque era para o Brasil se fragmentar. As milícias que lutaram contra a dominação portuguesa iam se fragmentar em vários estados. Ia ser como se fosse a América Hispânica, que se fragmentou em vários estados. E era para ter se fragmentado mais. Mas o que a maçonaria fez? Ela se adiantou no tabuleiro ali para evitar a separação do Brasil e a criação dessa coisa grotesca, gigantesca que é o Brasil. Esmagaram as revoltas locais, esmagaram o Frei Caneca, esmagaram o Antônio Conselheiro lá em Canudos. O Duque de Caxias foi um dos piores psicopatas que já existiu. E depois veio a República, totalmente financiada pela maçonaria. Depois veio o getulismo. Depois veio a ditadura militar, que foi financiada pela maçonaria americana. Quer dizer, tudo foi feito para manter o Brasil dependente desse sistema. Quando era em 1889, ali, quando teve a República, o Brasil era igual ou melhor que os Estados Unidos, em termos de prosperidade. O Brasil era uma Europa tropical, em termos de cultura, em termos de identidade. Aquilo a maçonaria americana não podia suportar, destruíram. O homem massa americano não podia suportar a individualidade europeia, duas guerras mundiais. Qual é a motivação deles? Cara, qual é a motivação de Madre Teresa para fazer o que ela fazia? Por que ela fazia tanto bem? A troco do que Madre Teresa fazia tanto bem? De nada, ela gostava das pessoas. Assim como tem a Madre Teresa, tem a antítese dela. Os caras que fazem o mal pelo mal, os caras que não gostam dos outros. Talvez eles não suportem a felicidade dos outros. Talvez o Rothschild, George Soros, Rockefeller, eles tenham inveja de nós. Pô, os caras têm bilhões de dólares. Fuck that. Eles têm inveja do homem comum que sabe amar e sabe se alegrar com coisas pequenas e odeiam isso. Eles querem nos destruir. Eles são precursores do anticristo. Ah, não tem o Champinha, não tem os psicopatas pé de chinelo que torturam e matam? O que acontece quando tem o Champinha com bilhões? Acontece o Jorge Soros. É isso.